Nos Estados Unidos, há um animal muito comum que se reproduz rápido e se espalha pelo país. Eles destroem plantações, arrasam o solo e causam grandes prejuízos todos os anos. Mas há algo surpreendente. Eles podem ser comidos e ainda assim existem em grande quantidade. Em um país que adora bacon, costeleta de porco e churrasco, eles deveriam ser uma solução alimentar. Parece que há um suprimento gratuito e abundante. Mas apesar de serem tantos, quase ninguém quer comer. Comer porcos que vagam pelas florestas e campos, não porque é proibido e nem porque é difícil. Há uma razão pela qual eles são mais conhecidos como praga do que como prato. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é fundamental para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Eles se reproduzem ainda mais rápido do que a maioria dos animais invasores nos Estados Unidos. É como se a carne fosse de graça e tem muita, mas quase ninguém quer. Por quê? A história começou na década de 1930. Javalis selvagens da Rússia foram trazidos para os Estados Unidos para serem criados e servirem de alimento. Alguns ficaram nas fazendas, mas muitos escaparam e se multiplicaram nas florestas. Uma vez livres, eles se adaptaram rapidamente. São resistentes e inteligentes. Eles conseguem sobreviver em diferentes climas. Hoje, é possível encontrar porcos selvagens em quase todos os estados dos Estados Unidos, mas a maior concentração está no Texas. Com tantos deles, parece que há um suprimento infinito de carne, mas eles não podem simplesmente ser abatidos e vendidos. Primeiro, eles prejudicam muito o meio ambiente e a agricultura. Eles gostam de cavar o solo com o focinho enquanto procuram comida. Ao fazerem isso, destroem plantações, sistemas de irrigação e o próprio solo. Às vezes, eles até comem pequenos animais. Aos poucos, o equilíbrio da natureza é afetado. Isso também tem um grande impacto na economia. Estima-se que os danos causados por eles nos Estados Unidos chegam a aproximadamente 2,5 bilhões de dólares por ano. Eles destroem plantações e cercas, e as pessoas ainda gastam dinheiro para consertar tudo isso. A situação piora ainda mais por causa da rapidez com que eles se reproduzem. Uma porca pode dar à luz 2 vezes por ano. Em cada parto, ela pode ter de 4 a 12 leitões. Isso mostra que mesmo capturados ou mortos, eles logo se multiplicam novamente. Agora, se eles são tantos, por que não torná-los a principal fonte de carne? Não é tão simples assim. Primeiro, eles não são regulados como os porcos criados em fazendas. Eles podem estar doentes ou ter parasitas, e a qualidade da carne deles não é consistente. Na indústria da carne, os padrões de saúde e segurança são rigorosos. É difícil incluir animais selvagens nesse tipo de sistema. Em segundo lugar, há um problema de imagem. Na cabeça de muitos, eles são considerados pragas, não comida. São mais conhecidos por destruir plantações do que por fornecer alimento. No Texas, a situação já parece uma guerra. Estima-se que haja entre 2,6 e 3 milhões de javalis selvagens só nesse estado. Eles estão em quase todos os condados. Eles ocupam uma grande parte das terras. Por causa disso, agências estaduais, pesquisadores, fazendeiros e proprietários de terras estão trabalhando juntos para controlar a população. Mas é difícil controlá-los. O clima é quente, as terras são vastas, há poucos predadores naturais. Por isso, mesmo parecendo carne grátis, quantidade não basta. Também precisa ser segura, controlada e processada corretamente antes de chegar à mesa das pessoas. Enquanto eles continuam a se multiplicar, uma coisa é clara. Se eles não fizerem parte da solução, continuarão sendo um grande problema. E com a velocidade com que se multiplicam, parece que não serão eles que vão acabar, e sim a paciência das pessoas que são afetadas todos os dias. Um dos grandes motivos pelo qual os javalis selvagens se multiplicaram tanto no Texas é o próprio ambiente do estado. O inverno não é tão frio, a estação de crescimento é longa, há abundância de comida. Eles ainda são muito adaptáveis, inteligentes, aprendem rápido. Eles conseguem encontrar comida e abrigo em qualquer lugar. Uma fêmea de javali pode dar à luz 2 vezes por ano. Em cada ninhada, há de 4 a 12 filhotes. Se não houver muitos predadores naturais, eles conseguem se recuperar rapidamente, mesmo que muitos sejam capturados ou mortos. Isso impacta muito a economia e o meio ambiente. Só no Texas, estima-se que cerca de 52 milhões de dólares sejam perdidos todos os anos na agricultura por causa deles.
Isso inclui plantações destruídas, pastagens pisoteadas, cercas danificadas e ração de gado contaminada. Em todos os Estados Unidos, o total de danos e controle ultrapassa 1,5 bilhão de dólares por ano. Por causa das escavações que fazem no solo, ocorre erosão do solo. Os cursos d'água são destruídos, o habitat das plantas e animais nativos desaparece. Eles comem aves que nidificam no solo, pequenos mamíferos e répteis. Aos poucos, o ecossistema vai mudando. Em 2023, houve um estudo que usou drones para monitorar as plantações de milho no Texas. Em algumas fazendas, até 9,2% das plantações foram destruídas por porcos selvagens. Isso equivale a milhares de quilos de colheita perdidos por hectare. Eles são uma grande ameaça para o sustento. A caça é permitida o ano todo em propriedades privadas e não há limite para quantos podem ser capturados. Eles usam armadilhas, laços e cães treinados, mas os javalis são espertos. Quando sentem que há pressão de caça, ficam mais ariscos. Às vezes, tornam-se noturnos. Às vezes, eles evitam as armadilhas porque os métodos tradicionais usados no Texas não são suficientes. Um desses métodos é o abate aéreo. Usando helicóptero ou avião, eles perseguem e atiram nos javalis em áreas extensas. Isso é para evitar algo semelhante ao pensar em uma história como A Última Dança, Fermina Tamulade. Apenas continue com o monitoramento. Por exemplo, existe um sistema de relatórios onde os proprietários de terras podem fornecer informações sobre avistamentos e danos. Eles continuam destruindo as plantações. Eles continuam prejudicando o solo e a água. Continuam competindo por alimento com a fauna nativa. E o problema não é só o solo. Eles também trazem doenças que podem infectar o gado. Em alguns casos, também podem representar um risco à saúde humana. Por isso, mesmo que pareçam carne grátis no começo, na realidade os custos e os riscos são maiores do que os benefícios. Eles trazem uma ameaça mais silenciosa e mais séria. E esse é o principal motivo pelo qual a maioria das pessoas não os come, mesmo que sejam muitos. Os porcos selvagens ou javalis são onívoros oportunistas. Isso significa que eles comem praticamente qualquer coisa. Plantas cultivadas, pequenos animais, animais mortos, às vezes até lixo. Por causa dessa dieta, é mais provável que eles carreguem doenças e parasitas. Diferente dos porcos criados em fazendas, que são criados em ambientes controlados e monitorados, os javalis não têm regulamentação nem sistema de inspeção antes de a carne ser consumida. Uma das maiores preocupações são as chamadas doenças zoonóticas, que são doenças que podem ser transmitidas de animais para seres humanos. De acordo com estudos, os porcos selvagens podem carregar mais de 20 tipos de doenças que podem afetar os seres humanos. Entre elas está a brucelose, que causa febre e dores nas articulações, trichinelose, que pode causar dores musculares intensas, e alguns tipos de gripe suína. O perigo não vem apenas da alimentação. Até mesmo manusear a carcaça durante a caça ou o processamento da carne pode causar infecção se não houver proteção adequada. Há também bactérias que podem estar presentes na carne, como salmonela, E. coli e listeria, todas capazes de causar intoxicação alimentar grave. A carne suína comercial passa por uma rigorosa inspeção. Nos porcos selvagens isso não acontece, mas isso não elimina o risco ao manusear e processar a carne crua. Também existem parasitas como tênias e lombrigas. Quando a carne está mal cozida ou manuseada de forma incorreta, isso pode causar problemas no estômago, inflamação dos músculos e outras complicações. Em outros países, há estudos que encontraram muitos tipos de parasitas na população de javalis selvagens. Por isso, mesmo que pareçam carne grátis à primeira vista, a questão não é tão simples assim. Sim, pode ser consumida se for processada e cozida corretamente. Mas para a maioria das pessoas que não têm treinamento para lidar com caça selvagem, existe um risco real e para muitos não vale a pena arriscar a saúde em troca de carne barata. Os especialistas lembram enfaticamente que, se for comer javali selvagem, é necessário manusear corretamente e cozinhar bem. De acordo com a doutora Susan Schreiner, da Universidade Texas A&M, você não pode adivinhar qual doença o javali selvagem pode trazer. Mesmo que o animal pareça saudável, ainda pode ter parasitas ou bactérias perigosas para humanos. Não só o consumo é arriscado, você pode se contaminar ao cortar a carcaça sem usar luvas.
inalar partículas vindas de dentro do corpo do animal, comer carne mal cozida. Um pequeno erro no processamento pode causar uma infecção. Agora que já se sabe disso, por que não tornar a venda de carne de javali mais organizada e regulamentada? É aí que entra a lei. Nos Estados Unidos, a venda de carne é rigidamente regulamentada. Em muitos estados, os porcos selvagens não são considerados gado comum. Mais frequentemente, eles são classificados como espécies invasoras ou pragas. Um dos maiores obstáculos é a exigência de inspeção ante-mortem. Isso significa que o animal precisa ser inspecionado antes do abate se for vendido no mercado comercial. Mas os javalis selvagens não passam por isso. Eles não são inspecionados antes de serem abatidos. Por causa disso, a maioria deles não pode ser vendida legalmente no mercado. Também há um problema com a falta de instalações de abate certificadas. Durante vários anos, havia poucas instalações em todo o país certificadas para processar javalis selvagens. Apesar de centenas de milhares terem sido processados, isso é pouco diante dos milhões que ainda vagam livres na natureza. Quase todo o processamento legal está concentrado em poucas instalações, principalmente no Texas. Isso significa que, mesmo havendo um meio legal, a capacidade é insuficiente. Por causa disso, o caçador não pode simplesmente vender a carne. É difícil para os restaurantes oferecerem pratos de javali selvagem. O suprimento é limitado mesmo em lugares onde há muitos javalis selvagens. Isso não é como carne de boi ou frango que passam pela inspeção do USDA e podem ser distribuídas em todo o país. Os porcos selvagens não podem ser inseridos no sistema de produção em massa da mesma forma. Então, mesmo que existam milhões de libras de carne em potencial ali, elas não podem ser simplesmente aproveitadas. E não é só a lei que impede isso. Existe outro fator, a percepção. Para muitas pessoas, o javali selvagem não é apenas perigoso. Na cabeça delas, é sujo, né? Uma praga, não é comida. E às vezes, a percepção é mais difícil de mudar do que a lei. Em muitas partes dos Estados Unidos, as pessoas têm uma opinião clara sobre os javalis selvagens. Para a maioria, eles são selvagens e sujos, e uma praga destrutiva. E essa imagem é o que mais impede o público de sequer considerar que eles podem ser comidos. Mesmo com a prova de que a carne de javali pode ser mais saborosa e às vezes de melhor qualidade do que a carne de porco comum, o estigma permanece. Em outros países, há estudos que mostram que em testes sensoriais de gosto, maciez e sabor geral, algumas pessoas até preferem o javali à carne de porco de fazenda. Mas nos Estados Unidos, a imagem mental associada a eles é diferente. Existe uma ampla revisão de literatura que analisou as atitudes dos consumidores em relação à carne de caça selvagem, incluindo javalis selvagens. Uma das maiores barreiras são as preocupações com segurança alimentar. Mesmo que algumas pessoas tenham interesse em experimentar um novo tipo de carne, elas ainda desistem por medo dos riscos à saúde. Outro problema é a falta de conhecimento. Muitas pessoas não sabem como manusear e preparar corretamente e com segurança. Por causa disso, preferem simplesmente evitar. Quando não se tem certeza se o alimento é seguro, é mais fácil simplesmente não comer. Essa associação costuma aparecer com frequência. Ao pensar em algo selvagem, logo associam a sujeira e perigo. Até quem gosta de comidas diferentes hesita ao falar de javali selvagem. Isso mostra que, com o processamento adequado, pode se tornar aceitável e saboroso para muitos. Mas mesmo com esses dados, isso ainda não mudou a opinião geral do público. Uma pesquisa feita em 2024 no Alabama mostrou que a maioria dos entrevistados vê os javalis como perigosos e destrutivos, e não como uma possível fonte de alimento. Mas eles pensam em danos à propriedade, prejuízos ambientais e doenças, em vez da possibilidade de transformá-los em alimento. Em outras palavras, o estigma cultural, a falta de familiaridade e o medo de doenças tornam difícil para os americanos aceitarem a carne de javali, mesmo que ela esteja disponível e possa ser segura se processada corretamente. Em outros países, o javali selvagem é uma iguaria ainda buscada em restaurantes. Mas, nos Estados Unidos, prevalece mais a imagem de um animal que destrói plantações e traz doenças. Mesmo alguns caçadores que matam porcos selvagens fazem isso para controlar a população, não para comer a carne. Ironicamente, há também estudos que dizem que a carne de javali é mais saudável e mais aceitável. A proteína é mais aceitável em comparação com a carne de porco convencional. Tem menos gordura,
e é ainda mais nutritiva em alguns aspectos. Mas esses fatos não são suficientes para superar o profundo viés cultural. Quando um animal está marcado na mente do público como uma praga destrutiva e transmissora de doenças, é difícil mudar essa percepção. A combinação do medo de doenças, a falta de exposição à carne de caça bem processada e a imagem negativa de longa data formam uma barreira que não pode ser quebrada apenas com disponibilidade ou regulamentação. Por isso, mesmo nos estados onde há excesso de porcos selvagens, eles são vistos mais como uma ameaça à terra, ao gado e à comunidade, e não como um prato na mesa de jantar. Se você pensar bem, comer é algo simples. A gente come quando está gostoso. Por isso, outro grande motivo pelo qual a carne de javali não se tornou popular nos Estados Unidos é justamente o seu sabor e qualidade. A carne do javali não é igual. Como eles comem coisas diferentes, o cheiro, a textura e o sabor da carne também variam. Não é como a carne de porco doméstica, onde a alimentação e o crescimento são controlados, então a qualidade é quase sempre igual. Nas fazendas, eles realmente evitam os porcos machos mais velhos porque podem desenvolver o que chamam de odor sexual. O odor sexual é um cheiro e sabor desagradável causado por hormônios e dieta. Muitas vezes é descrito como um cheiro forte e característico. Para muitos consumidores, isso já é o suficiente para que eles não queiram mais experimentar a carne. Existem estudos que dizem que os javalis selvagens geralmente têm peso de carcaça mais baixo e pH final mais alto em comparação com os porcos domesticados. A cor da carne deles também é diferente. Essas diferenças afetam não só a aparência, mas também a maciez e a forma de preparo. Em termos de nutrição, a carne de javali tem algumas vantagens, mas é mais magra, na maioria dos casos, e pode ter níveis mais altos de ácidos graxos ômega 3, em comparação com a carne de porco comum. Em alguns estudos sensoriais, a carne da fêmea do javali até recebeu notas mais altas em sabor e maciez do que a carne de porco doméstica. Parece ótimo, mas o problema é a consistência. Nem todos os javalis são iguais. Eles comem coisas diferentes, então a gordura e a carne também variam. Por causa disso, o sabor da carne não é sempre o mesmo. É das coisas mais difíceis de controlar. Isso é causado por compostos naturais como androstenona e escatol, que são produzidos pelo corpo dos machos não castrados. O sabor e o cheiro disso podem ser descritos como suor, urina, ou às vezes até mesmo como fezes. Como isso se forma naturalmente e varia de acordo com a idade e os hormônios, é difícil de eliminar sem um processo especial. Existem também fatores ambientais que aumentam a hesitação do público. Mesmo que esse tipo de incidente seja limitado a um local específico, isso contribuiu para a ideia de que a carne de javali é imprevisível. Isso causou preocupação sobre uma possível contaminação por produtos químicos industriais ou corantes. Não surgiu nenhuma explicação clara, mas notícias como essa já são suficientes para deixar o público ainda mais cauteloso. Mesmo para quem gosta de experimentar coisas novas ou para caçadores, ainda existe o risco de provar um sabor desagradável ou se preocupar com possíveis contaminantes. Enquanto não houver uma maneira confiável de tornar a qualidade da carne de javali consistente, desde o sabor até a textura, ela continuará sendo uma carne incerta. E no mundo da comida, quando o sabor não é garantido, a maioria das pessoas não arrisca. Sem uma forma de padronizar sabor, maciez e segurança da carne de javali, ela deve seguir vista como praga, não como alimento comum nos Estados Unidos. E mesmo que alguns porcos entrem no sistema legal de processamento, o problema ainda não termina aí. Diferente dos porcos domesticados, que são criados em ambientes controlados, os javalis vêm de condições incertas. Eles comem coisas diferentes, têm diferentes níveis de saúde e também passam por diferentes níveis de estresse antes de serem levados para o matadouro. Todas essas incertezas acompanham até a mesa de inspeção. Um dos maiores problemas é a alta taxa de condenação. Isso significa que muitas carcaças não passam na inspeção federal. Entre 2017 e 2019, foram processados 242.198 javalis selvagens em estabelecimentos inspecionados. No entanto, uma grande parte deles foi rejeitada. As razões mais comuns para a rejeição são pneumonia, abscessos ou piêmia, feridas e lesões, contaminação, peritonite, infecções parasitárias, septicemia, condição de extrema magreza e saúde geral ruim.
Isso mostra um padrão claro. O perfil de saúde dos javalis selvagens não é o mesmo. Muitos deles não são adequados para o consumo humano. E mesmo aqueles que passam pela inspeção, há outro problema. Eles não são consistentes. Só pela cor da carne já dá para ver a diferença. Tem umas muito escuras, outras muito magras e, na maioria das vezes, são mais duras do que macias e gordurosas. No processamento comercial, a previsibilidade é importante. O fornecimento, o sabor, a textura e a qualidade devem ser consistentes. Mas, no caso dos javalis selvagens, cada animal vem de um ambiente diferente e tem sua própria condição. Por isso, é difícil prever qual será o produto final. Os grandes processadores e distribuidores evitam produtos com alta taxa de rejeição e qualidade instável. Eles não conseguem prever corretamente quanto poderão vender, se o consumidor vai aceitar o sabor ou se o cliente vai voltar. Além disso, o perfil da carne também é diferente em comparação com a carne suína doméstica. A carne de javali é mais escura, mais magra e mais dura. Para quem já consome carne de caça, isso é aceitável. Mas para o americano médio, que prefere carne suína suave e suculenta, não é tão agradável. Mesmo sendo segura e tendo um bom perfil nutricional, se não corresponder às expectativas do mercado, é difícil vendê-la em larga escala. Em muitas partes da Europa, Ásia e Oceania, o javali selvagem não é apenas uma praga. Ele faz parte da cultura e da culinária. Na Itália, especialmente na Toscana e na Úmbria, o javali selvagem, chamado de cinghiale, é um ingrediente importante na culinária local. Ele é usado em molhos de carne cozidos lentamente para massas, ensopados com vinho tinto, assados rústicos e até mesmo em carnes curadas como o salame. Há centenas de anos de tradição de caça enraizadas na cultura deles. O javali não é visto como um animal sujo, mas sim como parte do patrimônio culinário. Nos Estados Unidos, o javali selvagem é um problema a ser controlado. Em outros países, é um alimento valorizado. No fim, não é só questão de quantidade ou nutrição. Também é uma questão de cultura e percepção. Como uma sociedade vê um animal? Se ele é uma praga ou um prato com história, isso não é visto como uma praga, mas sim como uma caça nobre. As famílias ainda passam as receitas de uma geração para outra. Quando chega a temporada de caça no outono, parece até um feriado regional. Isso faz parte da cultura, não é só comida. O javali selvagem é frequentemente servido em restaurantes de alto padrão, especialmente durante a temporada de caça. Pratos tradicionais como o ensopado de javali, ao estilo caçador, ainda são populares no interior. Na culinária francesa moderna, o javali tem prestígio. Não é uma carne comum. Em muitas áreas rurais, o javali aparece em assados, linguiças e refeições pesadas de inverno. Como o sistema de caça deles é altamente regulamentado e respeitado, os consumidores confiam muito na qualidade da carne de caça selvagem. Essa confiança, junto com costumes alimentares antigos, é o motivo pelo qual a carne de javali é comum nas cozinhas alemãs. Na Polônia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca, ela costuma ser o centro da culinária de feriados. O javali é destaque em celebrações regionais. Normalmente é defumado, cozido ou transformado em linguiça. Para algumas famílias rurais, é uma das principais fontes de carne vermelha. Essa tradição começou na época em que a caça era essencial para a sobrevivência e a conexão cultural permanece até hoje. No Japão, especialmente nas regiões montanhosas, é famoso como alimento de inverno. Existe um prato chamado botan-nabe, um ensopado de javali selvagem conhecido pelo sabor intenso e que dizem ter benefícios para a saúde. A carne ainda é comparada às flores de peônia, evidenciando seu profundo vínculo com a identidade regional. Na Coreia do Sul, o javali selvagem é valorizado principalmente em churrascos de restaurantes do interior. Para muitas comunidades rurais, isso é uma parte natural do seu ambiente e da sua culinária. Na China, o javali selvagem é consumido em algumas regiões florestais, geralmente em sopas, ensopados e pratos assados. Na medicina tradicional chinesa, às vezes isso é associado à vitalidade e força. Então não se trata apenas do sabor, também tem valor cultural e simbólico. Na região do Mediterrâneo, as opiniões variam dependendo da religião e da tradição. Na Espanha e em Portugal, o javali selvagem é consumido regularmente, especialmente em pratos rústicos ao estilo caçador. Mas em muitos países do Oriente Médio é evitado porque a carne de porco é proibida pela religião.
No entanto, em algumas comunidades cristãs do Líbano ou na Armênia, há exceções. Na Austrália, os porcos selvagens também são invasivos, assim como nos Estados Unidos. Mas há caçadores que comem a carne, e a carne de javali inspecionada às vezes é até exportada. Na Nova Zelândia, a caça ao porco é um passatempo nacional conhecido. E o javali selvagem costuma ser defumado, assado ou transformado em linguiça para ser compartilhado na comunidade. Em algumas partes da África também se consome carne de caça, como facocero e javali, especialmente em regiões onde a tradição da caça ainda está viva. Na América do Sul, há pequenas comunidades na Argentina e no Chile que consomem javali selvagem, geralmente entre famílias rurais com herança europeia. Em muitos países, o javali selvagem é consumido com confiança e orgulho. Isso faz parte da cultura, tradição e identidade. Enquanto isso, nos Estados Unidos, predominam o medo de doenças, a percepção negativa e a falta de familiaridade. Em outras partes do mundo, o javali selvagem não é considerado uma praga. Ele é um alimento saboroso, nutritivo e significativo, com uma longa história nas mesas de jantar. Será que um dia os americanos vão aceitar o javali selvagem como um alimento normal? Sim, é possível. Mas muitas coisas precisam mudar. Primeiro, a percepção. Atualmente, a imagem do javali selvagem nos Estados Unidos é a de um animal que destrói plantações e traz doenças. Para mudar isso, ele deve ser visto como uma fonte de proteína sustentável, de animais criados soltos e alimentados naturalmente, não como um monstro das fazendas, mas como um alimento em potencial que ainda pode ajudar o meio ambiente através do controle populacional. Alguns pequenos negócios e restaurantes de alto padrão já começaram a promover o javali como uma alternativa ecológica à carne suína industrial. Se essa mensagem se espalhar mais, é possível que mude gradualmente a opinião do público. Em segundo lugar, é necessário um sistema mais eficiente. Atualmente, a falta de consistência no sabor, segurança e qualidade da carne de javali é um dos maiores obstáculos. Se não houver um fornecimento estável e um sistema de processamento confiável, é difícil transformar isso em um produto de consumo diário nos supermercados. É necessário ter uma regulamentação mais clara, mais instalações inspecionadas e um controle de qualidade melhor, antes que isso se torne viável em um grande mercado. Em terceiro lugar, pressões ambientais e econômicas podem impulsionar a mudança. À medida que o número de javalis selvagens continua aumentando e causando bilhões de dólares em danos a cada ano, pode chegar um ponto em que os formuladores de políticas e os consumidores passem a ver mais valor em transformar esse problema em um recurso. Se isso for apresentado como uma alternativa sustentável, ética e saborosa, é possível que vá, aos poucos, entre na alimentação convencional. Como ocorreu com sushi, polvo e carne de cabra, antes incomuns na cultura alimentar dos Estados Unidos, mas hoje mais aceitos. No final das contas, a aceitação não é impossível. À medida que o paladar das pessoas muda, o interesse por alimentos selvagens e orgânicos aumenta e o público se torna mais consciente sobre o manejo de espécies invasoras. Há uma chance de que, algum dia, o javali selvagem deixe de ser visto como uma praga e passe a ser visto como um prato. Mas, por enquanto, continua sendo uma escolha de nicho em um país que ainda não está pronto para abraçá-la como muitos fazem em outras partes do mundo. Se for realmente seguro, bem processado e bem preparado, você experimentaria javali selvagem ou continuaria com o que está acostumado? Às vezes, não é o sabor que nos impede, mas sim a história e a imagem associadas à comida.